Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Mas antes eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. O meu muito obrigado, que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações, de tudo que postarmos aqui no nosso canal para a glória do nome do Senhor. E é de suma importância que também você coloque o seu joinha lá, dê o seu like, comente o texto e compartilhe com seus amigos, porque se edificar a sua vida, certamente irá edificar a vida de outras pessoas também, Se ajudar você de alguma maneira, certamente poderá ser útil para os seus amigos, para os seus colegas de ministério também. Nessa lição, nós vamos estudar sobre possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. É a lição de número 4, que nós vamos estudar no dia 27 de janeiro de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender aí sobre essa temática possessão demoníaca e observar sobre a autoridade de Jesus para expulsão dos demônios. O nosso textuário está em Lucas, no capítulo 10, e o versículo 17, que diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. A nossa verdade prática diz: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus sobre o diabo e seus demônios. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, no capítulo 5, nos versículos do 2 a 13. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero encorajar você a não somente fazer a leitura aqui do texto da leitura bíblica em classe, mas também fazer a leitura diária. Todos os dias da semana nós temos um versículo, um texto da Bíblia, sugerido aí pelo comentador, para que juntos possamos ler e meditar com a nossa família. Isso é muito importante e vai nos preparando para o final de semana, para quando a gente for lecionar nossa lição, nós já tenhamos bastante argumento, bastante textos bíblicos que estão trabalhando nessa direção. Isso é muito importante, além do fato que é um fortalecimento espiritual para a nossa vida. Nós fortalecemos nossa vida espiritual e também fortalecemos o nosso vínculo familiar quando nós lemos a palavra de Deus junto com a nossa família, na nossa casa, fazendo o chamado culto doméstico. Pois bem, nós vamos ver aí começar aí a nossa lição. O primeiro ponto aí vai falar sobre a possessão maligna, a possessão maligna. E eu já quero adiantar para você que o diabo, os demônios, eles agem em 3 esferas, pelo menos. Eles têm uma esfera de atuação em 3 níveis, no mínimo. Primeiro, o nível chamado opressão. Opressão não é o mesmo que possessão. Opressão é uma coisa, possessão é outra. Mas os demônios, eles agem oprimindo as pessoas. O que é uma opressão? Qualquer pessoa pode ficar oprimida pelo diabo. Aliás, o diabo e os demônios, eles oprimem as pessoas diariamente. Até mesmo um servo de Deus, ele pode se ver acuado, oprimido pelo diabo, oprimido pelos demônios. O que ele não pode é ceder essa opressão, é baixar a guarda
né, diante essa opressão, né, maligna. Também o diabo e os seus demônios, eles agem na depressão. É bom que se diga que depressão não é obra maligna, né? Depressão é problema de saúde, né? Da saúde mental, né? Mas o inimigo das nossas almas, ele se aproveita, ou ele pode se aproveitar da depressão para levar a pessoa ao caos e ao desespero total. A gente precisa fazer a separação da depressão com a atuação maligna, assim como a gente precisa fazer a separação, né, do lixo, né, da barata. O lixo não é a barata, mas o lixo atrai a barata, né? O lixo em si, ele não é rato e nem barata, mas ele atrai ratos e barata. Então a depressão, né, não é obra demoníaca, mas ela pode atrair, e muitas vezes atrai, né, a ação demoníaca. É quando a pessoa chega ao absurdo do suicídio, por exemplo, é porque ela cedeu a uma atuação maligna em um momento de enfermidade, um momento em que a saúde estava debilitada. Em última instância, né, nesses 3 níveis, o diabo age também, e os seus demônios agem na possessão. Aliás, quem age na possessão é somente os demônios. O diabo, o Satanás, o chefe, ele nunca possui ninguém, né? O Satanás mesmo, ele nunca possui ninguém. Quem possui são os seus agentes, né? Os demônios, né? Que possuem as pessoas, ou podem possuir as pessoas. Aqui no nosso primeiro item, do primeiro ponto, vai falar sobre a harmonização das narrativas. Mateus afirma, né, que foram 2 endemoniados, Mateus 8, 28. Mas Marcos e Lucas registram apenas um. Os pormenores descritos em Marcos são de um só, em razão pela qual a narrativa está concentrada nele. Marcos e Lucas registraram apenas o mais violento e o mais feroz deles. Em várias passagens bíblicas a gente nota essa aparente contradição. Em um lugar fala que tinha 2 cegos, em outro lugar fala que tinha um cego só. Em um lugar fala que tinha 2 endemoniados, outro lugar fala que tinha um endemoniado só. Então a gente, sempre quando ocorre essas aparentes contradições, a gente tem que fazer o que o comentador está fazendo aqui. A harmonização, né, buscar aproximar as narrativas para saber o que está acontecendo em cada uma delas. E aqui o comentador já chega, né, à conclusão de que o evangelista Marcos e o evangelista Lucas, né, procura falar apenas sobre o mais violento, aquele que mais aterrorizava. Como nós vimos aqui na nossa, né, leitura bíblica em classe, né, esse endemoniado gadareno, ele não se prendia com os grilhões, né, as cadeias, as algemas, não podia prendê-lo. Ele andava pelos sepulcros, andava dia e noite vagando sem ter o que fazer, e também era uma pessoa que ninguém podia amansar, ninguém podia domar esse homem, né? Virou um leão selvagem, né? Virou uma fera indomável, ninguém podia chegar perto dele. E além disso, ele se feria com as pedras, ele pegava as pedras e cortava o seu próprio corpo. Portanto, ele era mais violento, né, do que o outro endemoniado. Né? Isso é o que o nosso comentador chega à conclusão, através, né, da harmonia dos textos, ele chega a essa conclusão. No segundo item aí, ele vai falar sobre opressão. Né? Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características como força sobre-humana. É bom que se diga que opressão não é a mesma coisa que possessão. Uma pessoa pode estar oprimida pelo diabo, né? E Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Uma pessoa que
é escrava do vício da bebida, que é escravo do vício, né, do cigarro, que é escravo das drogas, ele está oprimido pelo diabo, né, está oprimido pelos demônios, mas pode, né, não estar possuído, né, os demônios podem não ter incorporado nesta pessoa, né? E até mesmo um cristão, em algum momento, ele se sente coagido, né, por uma opressão, né, demoníaca. Né? Até mesmo um cristão pode se sentir, né, coagido. Isso não quer dizer que o inimigo vá vencê-lo, né, e em nome de Jesus, né, quando esse cristão entende, né, o poder de Deus, ele já repreende logo. Quando ele percebe essa opressão demoníaca, ele já repreende logo. Mas a possessão, que é o caso que nós estamos estudando aqui, a pessoa fica totalmente entregue aos demônios. Uma pessoa possuída, né, por demônios é uma pessoa que está escravizada, totalmente dominada pelo demônio. E essa pessoa que está possuída pelos demônios, ou por um demônio, ou por vários demônios, elas têm uma força sobre-humana. Né? É impossível segurar uma pessoa, né, possuída, né, por um espírito maligno. É simplesmente impossível. É impossível algemar uma pessoa possuída, né, por espíritos malignos. Né? Não tem como. A força dessa pessoa triplica ou mais do que isso. Além disso, nós já falamos na lição, né, passada que uma pessoa, né, que está possessa, né, pelos demônios, elas podem ser portadoras de enfermidades, né? É bem verdade que nem todas as enfermidades, né, são atuações malignas, né, por causa de uma atuação demoníaca, mas algumas enfermidades, né, podem ser causadas, né, pelos demônios. A Bíblia fala de um homem, né, hidrópico, um jovem hidrópico, que estava naquela situação exatamente por causa de uma possessão maligna. Fala do gadareno, que nós estamos estudando nessa lição, que tinha uma força, né, descomum, né, uma força, né, que ninguém conseguia explicar, né, ninguém conseguia algemá-lo e ninguém conseguia amansá-lo. É isso que o inimigo das nossas almas faz, os demônios fazem, quando eles atuam, né, sobre as suas vítimas. Né, podem tomar as faculdades mentais dessa pessoa. Inclusive, quando o gadareno foi liberto, a Bíblia diz que ele foi visto são, assentado e em perfeito juízo. Né, vestido, né, assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso quer dizer que quando o inimigo ou os demônios estavam possuindo aquele gadareno, ele não estava com as suas faculdades mentais, né, trabalhando em seu favor. Aqui, no terceiro e último item desse primeiro ponto, vai falar aqui sobre um estágio, um quadro estarrecedor, que vai falar sobre exatamente isso que nós estamos falando, né, o quadro do gadareno. Né, um homem que nada podia prendê-lo, vivia vagueando, né, pelos cemitérios, pelos sepulcros, né, dia e noite, muito provavelmente, né, comendo de restos mortais, né, totalmente entregue ao diabo e aos seus demônios, até que ele tem o feliz encontro com Jesus, e nesse feliz encontro com Jesus, os demônios saem dele, e ele agora é visto livre de toda aquela opressão, não só opressão, mas daquela possessão maligna. No segundo ponto aí, nós vamos falar sobre legião demoníaca. Né? Uma legião. Né? Legião é a soma de 6.000 soldados. Né? Quando falo de legião, né, não quer dizer também necessariamente que seja, né, um número exato de 6.000. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Mas aí o número de uma legião é de 6.000
né, passando disso também, né, se passar pouco mais que isso, né, de 6.000 demônios, vai contar tudo como de uma legião só, né? E aqui diz que esse homem estava com uma legião de demônios. Quando Jesus chega, né, no território de Gadara, né, o endemoniado avista Jesus, ele grita: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? O que nós temos contigo? Vieste nos atormentar aqui o tempo? E Jesus pergunta: qual é o seu nome? Eles respondem, né, meu nome é Legião, porque nós somos muito. Então um demônio responde por todos, né? Não tem demônio por nome de legião. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, né? Demônios não têm nome, né? Você vê alguém falar nome de demônios, Zé Pilintra, né? Não sei o que, Zé Caveira, não sei o que, Pombagira, Maria Mulambo. Esses nomes são invenções dos próprios demônios. Os próprios demônios que inventam esses nomes, né? Em centros de macumba, por exemplo. Mas os demônios, eles não têm nome. Os espíritos malignos, eles não têm nome. Então, quando esse demônio ele diz, meu nome é Legião, né, porque somos muitos, ele está simplesmente respondendo pela turma de demônios que estão no corpo daquele homem, né? Expulsar e não dialogar, né? Pelo fato de que Jesus pergunta o nome desse demônio, né, dessa legião de demônios que está nesse homem, muitas igrejas evangélicas, né, se sentem no direito de ficar entrevistando o demônio. E aí, demônio, o que você está fazendo? O que você quer fazer com essa pessoa? A Bíblia não apresenta Jesus fazendo entrevista, né, com o demônio. Apenas pergunta o nome, né, dele, né, e logo em seguida o expulsa, não faz entrevista com o demônio. Vamos ver aqui o que diz esse tópico. Alguns procuram estabelecer o diálogo com demônios porque Jesus perguntou ao espírito do mundo qual era o seu nome. Isso é visto com frequência nos movimentos neopentecostais pelas mídias televisivas, né? Expulsai os demônios. Essa é a ordem de Jesus. Ide, expulsai os demônios. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não de manter diálogo com ele. O diabo é o pai da mentira. Ninguém deve acreditar nem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorreu porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno, né? Jesus só queria que nós ficássemos sabendo, né, que pessoas que estão vivendo, né, numa vida miserável, totalmente desgraçada como o gadareno, é porque está sob possessão maligna, sob possessão demoníaca. Era isso o único intuito de Jesus, e não estabelecer, né, diálogo, né, com demônios. Né? Várias vezes nós encontramos Jesus, né, nos dando ordem para expulsar os demônios, mas em lugar nenhum nós temos ordem para ficar dialogando, né, com demônios. Nada que os demônios falam é verdade, né? Nada, absolutamente nada que os demônios falam é verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade. Ou seja, ele nunca se estabeleceu na verdade. Todas as vezes que o diabo ou os demônios, eles falam alguma verdade, eles falam verdade com fim escuso. Falam verdade com fins, né, de ludibriar as pessoas. Então não é verdade. Não é verdade com fins de arruinar a vida de alguém, não é verdade. É uma tentativa de levá-lo ao caos. Portanto, é um engano, é um engodo. E o engano não combina com a verdade. No nosso terceiro e último item aqui do segundo ponto, a presença de Jesus. O poder e a presença de Jesus incomodaram o reino das trevas. E vai ser sempre assim. Todas as vezes,
né? Em todos os lugares onde chega a presença de Jesus, o reino das trevas ficam apavorados. Porque simplesmente a Bíblia diz que Deus é luz, né? E o diabo é treva, né? O diabo, por sua natureza, os demônios, por sua natureza, agem, né, com as obras das trevas. É assim que a Bíblia apresenta as obras do diabo, obras das trevas, né? Então a luz sempre vai incomodar as trevas. Está muito bem, né, na boca de fumo, até que a igreja não chegue lá, né, para tirar as pessoas do vício, das drogas. Está muito bem onde tem o prostíbulo, onde tem o centro de macumba, até que a igreja não vá lá, né? Se a igreja do Senhor Jesus, investida da autoridade de Cristo, ela vai nesse lugar, já começou o problema. O reino das trevas vai ficar incomodado e automaticamente vai ter uma luta, vai ter um confronto. É óbvio que o inimigo, ele não vai querer perder o seu lugar de habitação. Então a presença de Jesus, ela incomoda o reino das trevas. É por isso que o mundo é contra a igreja. É por isso que os demônios é contra a igreja. É por isso que Satanás é contra a igreja. Porque a presença de Jesus incomoda. A gente não incomoda as pessoas, né, porque a gente está querendo incomodar. A gente não incomoda as pessoas porque está fazendo barulho, né, como alegam. Ah, está fazendo barulho demais. Não é por isso que incomoda. É porque quando a luz chega, as trevas têm que sair, né? Quando Jesus chega, os demônios, eles têm que se retirar. O terceiro ponto aí vai falar sobre o poder de Jesus, né? O poder de Jesus. O primeiro item, os demônios sabem quem é Jesus. Quando Jesus está se aproximando, o gadareno pergunta: que temos contigo, Jesus Nazareno? Então eles conhecem quem é Jesus, né? No nosso segundo item aí, nós temos a soberania de Jesus. Nessa passagem vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram três coisas: que Jesus não os mandasse para outra região, que não os mandasse para o abismo antes do tempo, e que lhes permitissem entrar na manada de porcos que passavam, né, pelo local, né, naquela ocasião. Os demônios não são nada, né, diante do Senhor Jesus, né? Quando a gente fala do mundo demoníaco, né, a gente tem o entendimento que os demônios são poderosos, são poderosíssimos, né, podendo causar todo tipo de males, enfermidade, podendo causar demência, podendo fazer uma arruaça, né? Mas isso é enquanto não chega a presença gloriosa do Senhor Jesus, né? Porque os demônios não são nada, absolutamente nada, né, diante do Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus, né? Os demônios, né, fizeram esse pedido porque não podiam resistir à presença de Jesus. Os demônios, eles não podem resistir jamais à presença, né, de Jesus. Terceiro item aí vai falar a libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. Muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina do endemoniado era algo espantoso. Encontrar o homem em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus. Glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno sendo liberto pelo poder de Jesus. Ele nos delegou essa tarefa. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Essa tarefa é tarefa da igreja, né? A igreja do Senhor Jesus, investida pela autoridade de Jesus. Os demônios não conseguem resisti-la. Os demônios não conseguem enfrentá-la. Quando a igreja do Senhor Jesus, quando qualquer cristão está investido da autoridade de Jesus, né, os demônios só têm a fazer uma coisa, só, né, de se retirar, né? Por isso que as pessoas ficaram espantadas, como aconteceu com um homem que nada podia prendê-lo.
um homem que nada podia amarrá-lo, um homem que causava tanto transtorno, agora liberto pelo poder de Jesus. No quarto e último item aí, nós vamos ver, né, os porqueiros, né, o local do acontecimento. Né, segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. Né, no entanto, Marcos e Lucas falam da província, ou terra dos Gerzesenos, nova versão Almeida. Né, Gadara situava a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo, né, do Mar da Galileia. E Gerasa, atual Geras, né, na Jordânia, fica a cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, a leste da Galileia. Segundo o historiador Joséfo, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Né, moedas daquele tempo trazem o nome de Gadara, com o desenho, né, de um barco impresso. É o que ele está falando, né, do local, né, onde ocorreu essa situação. Né, sobre as manadas de porco, a população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. Aí você vê, dá para entender o porquê havia essa criação de porcos. Os judeus jamais, né, teriam uma criação de porcos. Né, mas como havia muitos gentios naquela, né, localidade, naquela região, era comum então que houvesse criação de porcos, né, naquela região. O estranho pedido, né, do povo. Né, o estranho pedido do povo. Quando Jesus expulsou os demônios, né, do Gadareno, e os demônios pediram para entrar nos porcos e Jesus permitiu, né, os porcos se caíram num despenhadeiro, num precipício e se arrebentaram. As pessoas ali, elas ficaram consternadas pela perca da manada de porcos. Eles não se condoíam, eles não se comoviam com a situação do pobre homem que estava amarrado pelos espíritos malignos, mas se comoveram pela perda da manada de porcos. E mandaram então que Jesus, né, se retirasse, né, daquela região. Isso mostra que as pessoas estão muito mais interessadas pelos seus lucros, estão muito mais interessadas pelos seus bens do que pela libertação das pessoas. O contrário também é verdade. Jesus está mais interessado com a libertação das pessoas do que com manada de porcos, ou com manada de bois, né, ou com juntas, né, de bois ou de camelo, né? Jesus está mais interessado com a libertação das pessoas do que com os bens, né, que elas possuem. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que o dever da igreja é orar e buscar a libertação das pessoas, né? Seja qual for a situação que essa pessoa se encontra, Jesus tem um interesse em libertá-la. E esse poder foi dado à igreja, foi dado a mim e a você, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.